Olá, eu sou Raika Cascais Virtuoso, meu professor orientador é o Marcelo Dalbó e hoje eu vou apresentar o estudo das propriedades físicas e químicas de matérias-primas para a produção de placas cerâmicas. Aqui está o sumário com os tópicos que eu vou abordar durante a apresentação. Bom, o setor de cerâmica vermelha no Brasil ele vem consumindo cerca de 70 milhões de toneladas de matéria-prima por ano. Isso ocorre graças às milhares de empresas que estão distribuídas pelo país. Mas apesar dessa grande importância econômica e social, a maioria das jazidas de argilas elas não são estudadas da forma correta, o que impede uma aplicação industrial otimizada. E assim, essa carência de informações ela impossibilita um processo produtivo mais eficiente, mais sustentável e também a descoberta de novas aplicações para esses materiais. Por isso, se torna indispensável que haja uma completa identificação do tipo de argila que está sendo utilizado naquele processo industrial, quais são as suas propriedades, para que assim se estabeleça quais são as formulações, as condições adequadas para obter um produto final com as propriedades que são esperadas. E assim, com essa caracterização, pode-se reduzir os custos, pode melhorar a qualidade desse produto final, também pode otimizar o processo industrial, fazer com que ele atenda às normas técnicas. Portanto, esse trabalho ele tem como objetivo estudar as propriedades físicas e químicas de matérias-primas que estão disponíveis aqui na região carbonífera de Santa Catarina para a produção de placas cerâmicas sintetizadas a baixa temperatura. Bom, aqui são os principais materiais que foram utilizados. O almofariz e o pichil ele foi utilizado de início para diminuir o tamanho do sólido e transformar ele em um pó fino. O moinho de bolas ele foi utilizado posteriormente para homogeneizar esse pó fino junto com 8% de água. Depois, esse material homogeneizado ele foi levado para a estufa para secar essa água a 110 graus. Depois de seco, esse material ele foi destorroado novamente, passado na malha 16 e prensado a 20 toneladas. Depois de prensados, os materiais eles foram para o forno, para sinterização a 800, 900 e 1000 graus. E depois, com o auxílio de paquímetro, foi mensurado as suas dimensões, então o seu comprimento, a sua largura, a sua espessura. E depois foi medida a sua resistência mecânica no flexímetro. A primeira propriedade a ser determinada foi a retração linear de queima. Então, as matérias-primas que foram previamente estorroadas e homogeneizadas com 8% de água, elas foram prensadas a 20 toneladas. E com o auxílio de um paquímetro foi medido o seu comprimento inicial. Depois as peças foram sinterizadas e foi medido o seu comprimento final. E esses valores de comprimento inicial e comprimento final eles foram aplicados na fórmula que está organizada da seguinte maneira. A retração linear de queima em porcentagem é igual a L inicial menos o L final, dividido pelo L inicial vezes C. A segunda propriedade foi a tensão de ruptura. Então, foi utilizado o flexímetro e assim se determinou a força de ruptura de cada um dos corpos de prova. Depois, com o auxílio do paquímetro, foi mensurado a sua largura e a sua espessura. E depois foi possível determinar a sua tensão de ruptura porque os valores de F, L e E foram aplicados na fórmula que está organizada da seguinte maneira. Tensão de ruptura é igual a 13 vezes a força de ruptura vezes 60 dividido por 2 vezes a largura vezes E ao quadrado. E por último, a última propriedade que foi determinada foi a absorção de água. Então, a massa inicial de cada corpo de prova ela foi medida e anotada. E depois essas peças elas foram imergidas em 1 litro de água fervente. Depois de 2 horas, essas peças elas foram retiradas da água e foi medida a sua massa final. E assim, esses valores de M e MF eles foram aplicados na fórmula a seguir, que no caso está organizada da seguinte maneira. A absorção em porcentagem é igual a massa final menos a massa inicial, dividido pela massa inicial vezes C. Bom, aqui está um gráfico que ele é sobre a retração linear de queima de cada uma das peças. A retração linear de queima ele é um parâmetro muito importante a ser estudado porque ele prevê quais são as dimensões finais de uma peça e garante que ela vai atender ao que está sendo
necessário. E também ela auxilia na escolha da matéria-prima que é melhor adequada para aquele projeto. Então, aqui está o gráfico, e ele está organizado da seguinte maneira. No eixo X ele está a temperatura de queima de cada uma das peças, e no eixo Y está a retração linear de queima. Cada uma das barras representa o valor da retração linear de queima de cada um dos corpos de prova. E analisando assim de forma geral, a gente consegue perceber que todas elas apresentam uma retração linear negativa, o que é completamente normal, porque todas as peças, quando elas são sinterizadas, se espera, né, que ocorram processos como eliminação de água e também densificação do material. E isso faz com que elas diminuam o tamanho. Mas analisando assim de uma forma mais específica, o material que se demonstrou com melhor eficiência foi o argilito, que está em verde, porque ele apresentou uma alta retração linear, o que significa que ele tem uma alta densidade também e resistência mecânica, o que é indicado para materiais cerâmicos, né? Bom, aqui o segundo gráfico é sobre a tensão de ruptura em função da temperatura. Ele está organizado conforme o outro gráfico também. Então, no eixo X tem a temperatura, no eixo Y a tensão de ruptura, e cada uma das barras significa a tensão de ruptura de cada corpo de prova. E a tensão de ruptura é um parâmetro muito importante a ser analisado porque ele representa a resistência mecânica da peça. Então, qual é a força máxima que a peça consegue suportar antes de se quebrar? E analisando de uma forma geral, todos os corpos de prova eles aumentaram a sua resistência mecânica conforme a temperatura. Mas, novamente, um entre eles se destacou, que foi o argilito, porque ele apresentou uma melhor resistência mecânica em todas as temperaturas, e a 1000 graus foi o que melhor apresentou. Bom, aqui está o gráfico da absorção de água. E a absorção de água ela é uma propriedade muito importante a ser aferida, porque ela indica a porosidade do material, que pode influenciar diretamente na resistência mecânica dele. Então, novamente, o gráfico está organizado similar aos outros. Então, no eixo X tem a temperatura, no eixo Y a absorção de água, e cada uma das barras representa a absorção de água daquela peça. De forma geral, todos os materiais eles diminuíram a sua absorção conforme o aumento da temperatura de sinterização, o que é completamente normal também, porque aumenta a densidade do material. Mas, novamente, um entre eles se destacou e novamente foi o argilito, porque ele apresenta uma menor absorção de água em todas as temperaturas, o que significa que ele tem menos poros e uma melhor resistência mecânica. Enfim, esse trabalho ele realizou o estudo dos diferentes tipos de argila que estão disponíveis na região carbonífera aqui em Santa Catarina. E essa análise e compreensão das propriedades das argilas, ela se torna fundamental para o desenvolvimento de produtos cerâmicos com qualidade e o desempenho que são adequados. E, por fim, em comparação com os demais materiais, o argilito foi o que se mostrou mais eficiente entre todos eles. Aqui estão os agradecimentos desse projeto e as referências bibliográficas.